Tira 1 Corinto, chapter 7. Vamos no 1 Coríntios, capítulo 7, Verse 10. no 10º versículo. Verse 10. Versículo 10. 1 Corinto, chapter 7, 10 verse. 1 Coríntios 7, 10. Koma okwatisidwawo ndiwalamulira sine ayi, koma Ambuye, nkuti mkazi asasiye mwamuna. Komanso ngati amusiya mwamuna wake, akhale osakwatiwa, kapena ayanjanisidwenso ndi mwamuna wake woyambayo, ndipo mwamuna asalekane naye mkazi. Koma kwa osalawo ndinena ine, si Ambuye ayi. Ngati m'bale wina ali ndi naye mkazi osakhulupirira, ndipo iye avomera mtima wace kukhala naye pamodzi, asamuleke mkaziyo kumusiya. Ndipo ngati mkazi anaye mwamuna osakhulupirira, ndipo mwamunayo avomera kukhala naye mkaziyo, ndipo mkaziyo asamusiye mwamunayo, ndipo apitirebe banjalo. Mpakuti mwamuna wosakhulupirirayo amayeresedwa kwa mkazi, ndi mkazi wosakhulupirira amayeresedwa mwamuna wokhulupirirayo. Versículo 10. Agora, para aqueles que são casados, eu dou este mandamento. Aliás, não sou eu que dou, mas o Senhor. A esposa não deve se separar do seu marido, porém, se ela se separar, que não se case outra vez. Ou então que façam as pazes com seu marido, e o marido também não deve se divorciar de sua esposa. Para os demais digo isto, sou eu que digo e não o Senhor. Se algum irmão tem uma esposa que não acredita em Cristo e ela concorda em viver com ele, o irmão não deve se divorciar dela. E se uma mulher tem um marido que não acredita em Cristo e ele concorda em viver com ela, a irmã não deve se divorciar dele. Porque o marido que não acredita em Cristo é consagrado no convívio com a esposa. E a esposa que não acredita em Cristo é consagrado no convívio com o marido. Ambuye aonjezere mayetu pakuwerenga mawu ake. Deus abençoe a leitura da sua palavra. Tiye tikhale pansi. Podemos sentar. Imoni mdzina la Ambuye Yesu Khristu. Sawa em nome do Senhor Jesus Cristo. Tilokondwanso kuchita kumananso mwa chisomo cha Mulungu. Estamos felizes por nos encontrar pela graça de Deus. Ipepani Desculpem, mtengo wathu ndi olimba, a nossa mensagem é dura, koma tiyeni tipitirirabe, mas vamos adiante. tikhale okhulupirira. Amém. Sejamos fiéis. Tisakhale opita ku tchalichi. Não devemos ser aqueles que vão à igreja. Opita ku tchalichi samakhulupirira uthenga, Os que vão à igreja não acreditam na mensagem. koma okhulupirira amakhulupirira mawu a Mulungu. Mas o crente somente crê na palavra do Senhor. Tsiku lina kunali okhulupirira mmodzi, Dia havia um crente. dzina lake ndi Abrahamu. O nome dele era Abraão. Yehova anaza kwa iye, Jeová veio a ele. ndipo ndizakupasa mwana wa mwamuna. Te darei um filho. Ndiye zitatero Sendo assim, Yehova anampasani mwanayo, Jeová deu a Abraão um filho. koma Mulungu yemweyo Mas o mesmo Deus anabweranso kwa Abrahamu, veio outra vez a Abraão. anati umuphe mwanayo, Disse que mata o seu filho. undipangire ine nsembe mwana wakoyo. Faça um sacrifício a seu filho. Sono akanakhala ngati iweyo, Se fosse você, pano tili ndi chikwani chilekano, aqui estamos com casamento e divórcio. ena akukomoka nazo, Outros desmaiam. koma sitinakuwuze mukaphe mkazi wayo. Mas nós não falamos para matar a sua mulher. Tanena kuti mabanja osalungama aphasuke akhale olondola. Somente falamos para destruir os lares que estão incertos. Koma Abrahamu Mas Abraão, atachita kumupha,
ele queria matar o filho. poti kuyambira kumbuyo kuja sana liwonyenga naliokhulupirira Como desde no princípio não era falso, era um crente fiel, anakhulupirirabe ele ainda continua na fidelidade. anakampereka mwanayo Foi entregar o filho, pamene amakonzekera kuti ampereke mas quando estava preparado para o matar, yankho linapezeka houve uma resposta. choyamba ndi kukhulupirira É acreditar. kenaka mulungu kukufunira njira Depois Deus providenciar um meio. usazisakire wekha njirayi Providencia um meio de escape. yembekeza mulungu aone mtima wako Que o Senhor veja o seu coração. ena tikukomoka tsopano Hoje nós aqui estamos a desmaiar. koma tiyena unibawe uthenga Vamos adiante com a mensagem. inesi ndibwera mbuyo ayi Eu não voltarei atrás. ndikupitirirabe Ainda continuo com a minha viagem. tiyaona kuti akukhulupirira uthenga ndiyati Verei quem que acredita na mensagem. onyenga akomoka Também os descrentes desmaiarão. koma amene agwira kwambiri Mas aquele que se apegou muito, angakhale mkazi uyu anati iwe ndiwe galu anabwerera aquela mulher que foi dita que és cães, voltou. anatenga khale galuyo Ele disse, mesmo os cães. amadya pamodzi ndi zinyenyesera pamwamba pa tebulo Ele come das migalhas que caem da mesa. mwana wake anachiratu E a dona, ela ficou curada. tsono iwe akakuza kuti uzidyerawo zimene bwana ati azidya pamwambapa uzitoleza pansipa uzinyanyaka Agora, se alguém te dizer que come as migalhas que caem na mesa, você vai ficar enfurecido. unali wosakhulupirira Descrente. ndipasuuziwa kulankhula kwa mulungu E não sabe o que Deus fala. ndiye panopa tikupitira mu Gao Street pali mchilekano Agora estamos na terceira parte sobre o casamento e divórcio. akuti isu pano ndifani kupasani lamulo Ele disse que agora quero vos dar um novo mandamento. komanso silangayi Mas não é o meu. lamuloli ndi la ambuye Mas este mandamento é do Senhor. kati kumbesa yakuti mkazi asasiye mamuna wake De que a mulher não se separe com a sua esposa. akangoleka ndi mamuna wakeyo Separando-se da sua esposa, akhale osakwatiwa que seja assim solteira. kuti ayembekezere mamuna wakeyo Esperando do seu marido. kuti ngati akakwatiwanso Quando é casada, acha chigololo está prostituída. koma ambuye anati Mas o Senhor disse, sine ayi não sou eu. akazi osiyidwa onse Todas as mulheres deixadas asakwatiwenso não possam ser casadas. akhale choncho Que estejam assim. akaona kuti iyayi Quando vê de que não, ineyo basi ndifana ndikhale ndi mamuna de que eu quero ter um marido, abwererenso kwa mamuna wace que volte ao seu primeiro marido. lamulolo ndi la ambuye yesu Este mandamento é do Senhor Jesus. koma mamuna wina aliyense Mas qualquer homem, sitimulola kusiya mkazi wace não permitiremos que separe-se da esposa. mamuna wina aliyense Qualquer homem, mbale wina aliyense qualquer irmão, alibenso ulamuliro kuti asiye mkazi ace não tem autoridade de se divorciar com a mulher. kati kumbana musasiye ayi Não separam. ngati lamulo likuti musasiye Se o mandamento fala de que não separem, ndiye kuti musakwatirenso ayi isso quer dizer que não casem mais. inu mumakwatira kamozi Você só casa uma vez. nditi anachosaso imozi E também a costela foi tirada uma. ngati anachosapo ziwiri pakopo Se a sua costela foi tirada 2 vezes, usakwatirenso ulendo wachiwiri vai a casa novamente. koma kakabulachosa imozi Se foi tirada uma costela, ambuye yesu anati Senhor Jesus falou assim: mamuna asasiye mkazi o homem não separa da esposa. koma ngati mkazi asiya mamuna wace Mas se a mulher deixou o seu marido ndikupita kwathu indo em casa, mkaziyo akhale choncho osakwatiwa a mulher que esteja só sem se casar. ndichifuna chake ndinakuwuzani kuti É por isso eu falei assim: akazi amene anachoka pakhomo pa banja lawo as mulheres que saíram na casa do lar, napita ku nyumba kwawo ir em casa dos pais, osati mamunayo kuasiya sem o marido o dispensar, anachita kunyamukapo elas saíram só. komanso ose chifukwa cha chiwerewere E não por causa da fornicação, kuti mamuna anamuwuza kuti azipita chifukwa cha chiwerewere dizendo que o marido o dispensou por causa da fornicação. koma anangonyamuka yekha Mas ela levantou só. akazi otero osiwo ayenera kukwatiwanso Esses tipos de mulheres não devem ser casadas mais. mbale amene akwatira mkazi ameneyo E um irmão que entrou em casamento com essa mulher, akamusiye mkazi wa mwini wakeyo que vai dispensar a esposa do outrem, kumeneko ndikuba isso é roubar. mukasake mkazi wanu Vai procurar da sua esposa. mkazi yoyembekezera mamuna wace A mulher que deve esperar o marido, koma akakhala kuti akusonkhana se ela está a congregar, ndiye kuti iyeyo asakwatiwenso ayi ela não deve ser casada. akhala oyera moyo wake wonse afe choncho Que seja santo em toda a sua vida. basi Só.
kapena ujaswa mwalire até esperar o marido morrer. ngati kumvesa Entendemos? tsopano kwa lamulo la udindo wa utumiki uwu E pelo mandamento da autorização deste ministério, ndi kwakuti é de que ngati mbali ali naye mkazi acho wosakhulupirira se um irmão tem uma mulher descrente, akati wosakhulupirira quando falamos de descrente, ndiye kuti mkaziyo ndi woyipa isso quer dizer que a mulher é má. mwina makwatiridwe awonso anali woyipa Talvez o matrimônio do casamento foi errado. zinali zosalongosoka Era uma coisa fora da linha. ndiye mbaleyo E este irmão, akumufuna kuti mkazi akhale naye ele consente viver com esta mulher. mbaleyo akhale ndi mkaziyo Que o irmão viva com esta mulher. wosakhulupirirayo Essa descrente. ndipo ndi wosakhulupirira Como é descrente? pakakhala milandu Se haver um problema, ya mbanja problema do lar, mbusa ndi madikoni o pastor com os diáconos asatenge mbali pa banja la munthuyo não devem tomar a parte com o lar desta pessoa. chifukwa mbaleyo alibe banja Porque este irmão não tem lar. tikumbana Entendemos? mbaleyo alibe banja Este irmão não tem lar. chifukwa chikwati Porque o casamento, banja ndi limene limadalisidwa o lar é aquele que é dedicado, amene atsakukatira molondola que são casadas fielmente. koma pakhala kuti Sendo anthuwo akupembeza essas pessoas adoram, uyu akupembeza essa também adora. timalandira ngati abale Recebemos como os irmãos, koma za banja limenelo mas deste lar, malingana ndi Malaki chapter 2 de acordo com Malaquias capítulo 2, tikupeza kuti fala assim: ansembe ndi malevi os sacerdotes e levitas asachitire umboni pa banjalo não dê testemunho sobre este lar, kuopa kuti yehova anganyasidwe nawo temendo que Jeová vai se irar. banjalo Este lar, likhalela iwokha que esteja somente entre eles. pamenepo Aí, zikakhala kuti mamunawo ndi woyera se o marido é santo, akamabereka ana akhala oyera ngati bambo wawo quando ter filhos, os filhos serão santos como o pai. ngati mkaziyo ndi woyera Se também a mulher é santa, ana waziyera chifukwa cha mayi wawoyo os filhos serão santificados por causa da mãe. koma ilosi banja la ana a mulungu Mas não é o lar dos filhos de Deus. mmodziwo ndi wosakhulupirira si banja Entre eles é descrente, não é lar. mudongosolo lamulo la utumiki uwu A ordem sobre deste ministério. mulongoyo akaona kuti mamuna ndamfuna kwambiri A irmã, quando vê que eu amei muito o meu marido, akhale choncho que vivam assim, koma ine ngati mbusa mas eu como pastor, ngati mdikoni wina aliyense como também qualquer diácono, asatenge mbali pa banjalo não leve a parte com este lar. chifukwa ife sitikuziwa kuti ndi banja Porque nós não temos reconhecimento de que é lar. banja Lar lizivomerezeka pamaso pa que mulungu seja aceito na presença de Deus. mulungu aziliziwa kuti ndi banja E Deus deve reconhecer de que é lar. pamenepo Aí, atumiki a mulungu agwire ntchito imene yehova anayipanga kaleyo os ministros que possam operar com este lar, como havia dito o Senhor, kumuthandizira yehova ajudando o Senhor, poti iye ali kumwamba como Ele está no céu, ali mu uzimu está no Espírito. tiziwathandizira zovuta za banjalo Nós vamos ajudar as coisas complicadas neste lar. monga banja loyamba Como o primeiro lar, litavuta quando complicou, anabwera kudzalithandiza yekha veio ajudar só preparando sozinho, chifukwa nalipo pachiyambi porque Ele havia no princípio. koma zikakhala moteremu Mas quando será assim, mamuna ndi mkaziyo homem e o marido, tizathandiza ngati abale a khristu mu tchalichi somente ajudaremos como os irmãos da igreja. ngati muli mkangano Se há problema, akapita kwa msakulu que vão onde está o testemunho akaweruze nkhani imeneyo para julgar este assunto. kumeneko akayiweruza ikatha Julgando lá quando terminar, amene akupeza kuti anachimwayo a pessoa que se achou de que estava errada, azalape venha e confesse, chifukwa kupanga chikhristu porque está a fazer o ife cristianismo. tiyapempherera Nós oraremos, ayeresera pachimolo será santificado neste pecado. nkhani ithira pompo O assunto terminará aí. chimenecho Isto, ndi kukhazikitsa lamulo estou a edificar um mandamento kwa okwatira somente para os casados. ndikunena chotero ndine Quem está a falar assim sou eu. koma lamulo la amuyendera kuti Mas o mandamento do Senhor é: mkazi akakhala wamwini wace ukamusiye
Quando a esposa é do outro que vai deixá-la. palibe njira ina Não há outro mecanismo. ngati asisi munakwatiwapo Se a irmã já foi casada, mukalembeta kuyambira lero que seja solteira desde então. mukati iyayi Quando falar que não, chabwino mukhale choncho ambuye azamaliza nkhaniyo pa mpando wa chifumu wawo mas que viva desta maneira, o Senhor terminará isto no seu trono. koma ine ngati mdindo wawo E eu, como o obreiro, sindikhala kumbali ya banjalo não estarei a parte com este lar. sindichitira umboni Não darei o testemunho. chifukwa banjalo likusempana ndi baibulo Porque este lar está fora com as escrituras. koma nonsenu ndinu abale anga Mas todos são meus irmãos. tikanena choncho Falando assim, sikuti anthu osamakhala oyera isso não quer dizer que as pessoas não são santas. iyayi Não. pakati pa anthu oyera No meio dos santos pamakhala oyeresesa kwambiri existem os santíssimos. zimene ndikukamba za chikwanjirekanochi O assunto que eu estou a falar sobre o casamento e divórcio, ndikulankhula kwa iwo oyeresesa kwambiri falo para os santíssimos. koma pali oyera Mas existe santos. amene amakhala mwina muli monse Eles vivem de qualquer forma. amapulumusidwa chifukwa cha chisomo cha ambuye yesu São salvos pela graça de Deus. sikuti anali wangwiro 100% ayi Não quer dizer que são santos 100%. tikumvana Entendemos? ngati mwapitirizabe banja lanulo Se ainda continua com o vosso lar, lili choncho e se está assim, ife sitichitira umboni ayi nós não daremos testemunho. ilo likhale banja lanu Mas isso será o vosso lar. anthu onse azokuti li banja lanu Todas as pessoas terão reconhecimento de que é o lar. koma mulungu Mas Deus, sazachitira umboni posazokuti ndi banja lanu Ele não dará o testemunho e não tem nenhum reconhecimento de que é o vosso lar. pamulandu umenewu E sobre este problema, ndikwasira ambuye yesu eu deixo nas mãos de Jesus kuti muzaka chikwi de que no milênio, zikangotha depois de terminar, iye azamalize kuweruza nkhani imene Ele que vai terminar julgar este assunto. koma kwa ine Mas para mim, ndinena kwa inu kuti falo a voz assim, ngati mupitirirabe se continuardes, mupitirirabe que continue. ine simboni wa zimenezo Eu não sou testemunho sobre isto mipingonso yonse e sobre todas as igrejas. sazachitira umboni pa banja limenelo Não dará o testemunho sobre este lar. koma chikondi chanu mule ndi mkazi Mas o amor entre eles ichi zafika pamaso pa mulungu chegará na presença de Deus. pasiku la mukazafika Naquele dia, quando chegar, ndi chikondi chawo ambuye yesu com o amor do Senhor Jesus, iye azaona chochita kwa inu Ele verá algo a fazer entre vós. kumbali yanga ndi imeneyo Sobre a minha parte é esta. umodimeti ngamakhalire muno mu mpingo Esta é a condição como nós viveremos nesta igreja. anthu amene akwatira molakwika Para as pessoas que casaram fora da palavra ndiye kenaka kuti anakonda akazi awowo e eles amaram bastante as suas mulheres. mwinaso akazi anakonda kwambiri amuna awowo Talvez as mulheres amaram tanto os seus maridos iwo akhalebe choncho que eles vivam dessa koma forma, sitingaveke mphete chikwati cholumikizana ayi mas não terão o anelo da união. palibe Não. kutanthauza kuti mpingo suzachitira umboni Isso quer dizer que a igreja não dará o testemunho. angakhalenso mulungu suzachitira umboni Mesmo Deus também não dará o seu iwo testemunho. apitirira choncho Eles continuarão assim, alisonkhana choncho eles congregarão assim, pankhani ya chikwati porque o assunto de casamento anayikhazikisa ndi iwowo quem edificou é ele. ndiye ngati unamukonda kwambiri mkaziyo Se amaste muito a sua mulher, basi uzakungoyankhula wekha pamaso pa mulungu somente você vai dar o testemunho sozinho na Mwina- presença de Deus. mwina mwa chisomo cha mulungu Talvez pela misericórdia de Deus, bwana asanabwere antes do o patrão vier, mamuna akhala tamwalira talvez aquele homem vai morrer. pamenepo muzalumikiza ndiye basi zikuyenda Aí haverá união, as coisas estão a ir bem. basi tibanjira imeneyo Talvez é por este meio. basi tingakuwuza kuti musabwereso kutchalichi iyayi Nós não falaremos de que não param de congregar, não. kuti sindinu a khristu De iyayi que não são cristãos, não. paulo analemba Paulo escreveu zoyenera atumiki ou a dignidade dos ministros. akhale mamuna wa mkazi mmodzi Seja o homem de uma mulher. akanakhala kuti mpingo uja Se aquela igreja, aonse anali ndi mkazi mmodzi todos tinham casado uma vez. yesu akalemba kuti akazi awiri asakhale mtumiki yayi Ele não poderia escrever de kuti akazi awiri asakhale mtumiki yayi quem tem duas esposas não pode ser ministro. koma musankhe ali ndi mkazi mmodzi De que escolhem somente aquele que tem uma mulher. kutanthauza kuti Isso quer dizer panalipo ena
Havia outros, analinda akazi awiri tinha 2 mulheres. ena mkazi mmozi Outros uma ne mulher. Paulo anati awiriwo iyayi E Paulo disse que os que têm 2 nada, koma mmoziyo akhoza. mas uma sim pode. Paulo anasiyanje Por que Paulo permitiu? anasiya Ele permitiu chifukwa cha kumutumetelanirali por causa da revelação que eu recebi. kakala kuti wamkonda kwambiri Se amaste muito, ndipo iwe waona kuti iyayi ndamukonesa muleke de que eu amei não possa deixá-la. ukhale naye mkazi akoyo Viva com a sua mulher. ukhale naye mamuna wakoyo Viva com seu marido. munthu osayerayo A pessoa descrente, aziyeresoda pang'ono chifukwa cha woyera uyo. ele se santificará pelo aquele que é crente. Inenso ndazisiya pamene ponso E eu também é de deixar por aí. banjalo likhala mwa njira imeneyo Este lar viverá desta forma. kati kumvana Entendemos? ndiyati kwe tikupitirirabe Ainda continuamos. anopa tikuyankhula za chibwani chilekano Aqui estamos a falar sobre o casamento e divórcio. chikwati ndi chilekano Casamento e divórcio. chikwena kuti chipitirirabe É preciso continuar. tipitabe Continuar. ndiye ndipitaso kwa asibusa ndi amadikoni Agora é para os ministros. chifukwa Porque mabusa os pastores ana kuti akhala okwatira molondola devem ser aqueles que casaram legalmente. koti kumvesa mbusa Pastor akhale okwatirapo kamosi que seja aquele que casou uma vez. asakhale okwatira kawiri Não deve casar 2 vezes. koti kumvesa akhale okwatira kamosi Que case uma vez. ampeze mkazi osonamwali Que encontre a sua esposa como uma virgem. koti kumvesa sikuti ampeze azachamberekesa mwana iyayi Isso não quer dizer encontrando a sua esposa quando já tem um filho iwe kumkwatira e você casá-la. moteyoyo asakhale mbusa Este não pode ser um pastor, angakhalaso dikoni iyayi nem diácono não. kati kumvesa komanso tiye tikaone Agora vamos ver. malinga ndi Genesis chapter 1 De acordo com Gênesis 1, mdikoniyo o diácono komanso e também o mbusayo pastor, asaloze namwali ele não pode apontar uma virgem ndifa ndikwatire uyu de que eu quero casar esta. kenaka Depois, izo nkuyenda isso continuar a caminhar. ndi atamulonjeza choncho Depois da promessa, kenaka depois, izo nkupasuka isso se quebrar. iyembe mkazi wakumufunabe E a esposa ainda amar o marido. mkazi ujaso kumamufunabe E também o marido amar a esposa. kenaka Depois, mwina makolo kuvutisa zinthuzo talvez os pais complicar as coisas. ndachawapezeka mdikoni wotero Se achar um diácono desta forma, ndi mbusa wotero ou não ter pastor desta forma, malingani kukhazikitsa kwa lamulo ili de acordo pela edificância deste mandamento, akakwatira mkazi wina mbusayo quando casar outra mulher este pastor, nasi amene anamuloza poyamba deixando aquele que apontou pela primeira vez. mbaleyo ali ndi akazi awiri mu uzimu Este irmão tem 2 mulheres no espírito. ndi chifukwa chake É por esta razão, mutati muzindikira pano pamwandiwa se é para reconhecer aqui a Mwandiwa, tinali ndi mbale wathu Fernando nós tínhamos nosso irmão Fernandos, amene anakwatira mwana wa mbalepo bulalo poyamba que casou pela primeira vez o filho do nosso irmão Bularo. koma zinaphasuka Mas isso quebrou-se. mpaka niwachoka choncho Ele saiu assim. sanakhale mdikoni Ele não foi escolhido como diácono. mwana wa William Branham O filho do irmão Branham, Peter Paul Bill Paulo, analoza mwana wa chikatolika ele apontou um amor a católico ndiye msikana anavomera e aquela menina aceitou kenaka anauza bambo wace e falou para os pais ndasanga mkazi de que eu escolhi uma mulher. Peter Paul amalira choncho Bill Paulo morreu assim. sanakhale bontumiki ku Branham Ele Tabernacle não foi escolhido como ministro no tabernáculo Branham, chifukwa analeta kwatira kale muzi porque havia feito uma promessa no espírito. mwatomwe chonso Da mesma forma, pokazikisa dongoso la utumiki para edificar a ordem deste ministério, mdikoni mbusa diácono ou pastor amene analozapo mkazi que já havia apontado uma mulher ndipo izo mkuza phasuka e depois de isto ir à falência, siwoyenera kukhala mbusa kapena mdikoni não é permitido ser pastor ou diácono. anthuwo ndi achilema Essa pessoa é de mancha. kati kumvana Entendemos? kapena iyayi Ou talvez não. baibulo likuti A Bíblia ensina. paulo akunena Paulo está a dizer, ku timoteyo a dizer que Timóteo, ndi anamulemera timoteyo ele escreveu para Timóteo kuti oyang'anira
mpingo de que os vigiladores da igreja akhale okhulupirika kwa mkazi wace que seja fiel em sua esposa, ndiye ngati ali m'busa seu pastor, mwina mdikoni talvez diácono, iye anazemba mkazi ace ele talvez iye anampusira mkazi ace talvez ele saiu fora para entre sua mulher nakwatiranso mkazi wina e casou outra mulher, kumbwereza kukhalanso banja lachiwiri trazendo ele sendo o segundo lar, monga anachita Lameki como fez Lameque, ndikubereka naye ana e ter filhos, kenaka ukasiya mkaziyo depois de deixar aquela mulher, woteroyo o tal sayenera não é digno kukhala mdikoni ser o diácono, kukhala m'busa talvez ser pastor, chifukwa porque munthu ali ndi akazi awiri essa pessoa tem duas mulheres, angakhale wamusiya mesmo se separaram, makazi a o mbaleyo sangue deste irmão akupezeka mwa mkazi e uyo acha naquela outra mulher. dziko linachitira umboni O mundo testemunharam, abambo ake anachitira umboni os pais testemunharam kuti ndi mkazi ace de que é a mulher dele, choncho ali gulu la Lameke assim está no grupo de Lameque, mbewu ya Kaini a semente de Caim. wotero osana okhala atumiki O tal não deve ser ministro, ali ndi chilema ele está com mancha. limenelo ndi baibulo Esta é a Bíblia. mufune musafune Crer mesmo não crer, baibulo latero a Bíblia assim diz. ineyo Eu ndayikidwa pano fui edificado aqui, kukhala mtindo ser ao vigilador, kuti baibulo para que a Bíblia likhalenso ndi moyo kachiwiri seja vida pela segunda vez. izo Estas coisas ndi atero ambuye yesu diz o Senhor. kati kumvana Entendemos? limenelo ndiye dongosola m'baibulo Este é o mandamento da Bíblia. ngati wina atero Se fazer o tal, siloyenera kukhala m'busa kapena mdzikoni não é digno de ser pastor ou diácono. koma ngati iye angatero Se ele fazer, napitirabe kukhala m'busa continuando ser pastor, akhoza kukhala m'busa ele pode ser pastor, azangokhala ngalawa kuti aulose anthu ele será como um barco para somente transportar as pessoas, koma iye azaphulukira pakati pa nyanja mas ele vai explodir no meio do mar pamene ambuye akazamabwera quando o Senhor vier. chifukwa wachilema china chilichonse Porque qualquer pessoa que tem mancha, amene asatumikire esses não possam ministrar. ayinu mukunena kuti ndi baibulo Você pode dizer que é a Bíblia. ine ndinazo zolemba kale pano Eu tenho todas as escrituras bwera aqui. kwanga sinangobwera machina wambayi A minha vinda não vi somente simples. ndikuyankhula kapano kwa adindo Eu estou a falar para os ministros, amene akutumikira os que são ministrantes. ngati tikufinya mamembala Se nós estamos a pressionar os membros, bwachimbusa que tal o pastor? ayina kumukanyanga kwambiri Ele deve ser pressionado muito. epani twambiri akomoka Desculpe, muito vão desmaliar. chifukwa igwa ili itafika kale pa mulomo Porque vai cair quando já chegou na sua boca. maile ni baibulo Mas é a Bíblia. wachilema wina aliyense Qualquer um que tem mancha, asakhale mdindo ele não pode ser um ministro. muchipangano cha kale No Antigo Testamento, kati kumvana entendemos? muchipangano cha kale No Antigo Testamento, mukutika bwinobwino compreendem bem? munthu okhala ndi khutu limodzi Uma pessoa que tinha um ouvido, sakakhala mtumiki ele não era escolhido para ser um ministro. akalumala mwendo Quando ele é penalti, sawakhala wamsembe ele não é sacerdote. mwina kuseka liso limodzi Tá vendo uma pessoa que tem uma vista? mwina kulamala kumene Oh. mumbali ya chilengedwe Talvez uma deficiência física. iye sana kukhala mtumiki Ele não é digno de ser um ministro. mwina iyayi Talvez. kukhala ndi chipsera chachikulu apa Ou não, Cicatriz aqui. até uma escatriz aqui. iyayi asakhalenso mtumiki Não pode ser um ministro. koma azidya nawo zinthu zopatulikaso Mas que coma as coisas sagradas. akhoza kumatumikiridwa Ele pode ser ministrado ndi azitumiki angwiro com os ministros santos kumadya zinthu zangwirozo e ele comer as coisas sagradas. koma ali ndi chipsera chache choncho Mas enquanto tem um sinal aqui, ali ndi cicatriz yemweyonso tem uma escatriz aqui, mwina mwendo wapinimbira ou não, o pé é penaldo, basi akwenda basi wopendeka chonchi ele está indo conchando, zimenezo tudo isso chimodzimodzinso é a mesma coisa. amene ali ndi mabanja osakhala bwino Que tem lares fora da ordem, akupasula ufulu
são dados a liberdade, azija nawo zopatulikaso que como as coisas sagradas, akhala nawo moyo eles terão vida, koma iwowo mas eles sangatenge nsembe não levarão o incenso kuti awoche mpagola msembe para queimar no altar. iyayi Não! mulungu amakaniza Deus proíbe. kati kumvesa mulungu amakaniza Deus sempre proíbe. komanso Mas mbusa wina aliyense qualquer pastor, mdikoni wina aliyense qualquer diácono, asakwatire mkazi não case uma mulher mamuna wache wachita kumalira que o seu marido morreu. asamkwatire Que não case. kapena Talvez mkazi amene anakhuzidwa ndi mamuna wina uma mulher que já foi tocada com outro homem asamukwatire não case. asitumiki zimenezo ayi Os ministros, isto não. asapange zimenezo Que não façam isto. ofuna kukawerenga zimenezo Os que queiram ler isto, mukawerenge Ezekiel 44 verse 1 mpaka 23 vão ler a Ezequiel 45, 44 44, 33, 23 23. mukapeza nkhaniyo Acharão esse assunto. mukawerengaso Levitico 21 Vão ler Levíticos 22, 21 22, 21, 6 mpaka na 8 6 até 8. asakwatire akazi oyamba kukwatiwapo Que não case as mulheres que já foram iniciadas com os outros. ayi Não. asatero Que não façam isso. mtikoni kapena mbusa Diácono, outra vez, pastor. asachite zimenezo Que não faça isso. akapezeka kuti awapanga zimenezi munthu udiko nasiyiretu Se uma pessoa se achar a fazer essas coisas, que possa deixar o cargo. kati ndi mbusa ubusa wasiye Se é pastor, deve deixar o pastoreado. kati kumvesa Entendemos? ndete tikaone Vamos ver. tikupeza kuti Achamos. apa tikawerenge Tito Vamos ler Tito. chapter 1 verse 5 Tito 1:5. nchifukwa chacha ichi ndinakusiya iwe ku Krete kuti ukasogolere zosowa nukayike akulu mizi yonse monga ndinakulamulira ngati wina ali wopanda chilema mwamuna wakazi mmodzi wokhala nawo ana ache wokhulupirira wosasakaza zache kapena wakukana kumvera mawu mpakuti woyang'anira ayenera kukhala wopanda chilema ngati mdindo wa Mulungu wosati waliuma wonyasa mtima wosapya mtima msanga wosati wachiwawa wopanda ndewu wochita wosati wachisiriro chonyasa komatu wokonda kuchereza lendo kukonda zokoma oweruza wolungama woyera mtima wozilesa wogwira mawu ndi wokhulupirika monga mwa chiphunzitso mwa Khristu ambuye mchiphunzitso wokhulupirika mwa chiphunzitso. O trabalho de Tito em Creta. Quando eu o deixei em Creta, foi para você colocar em ordem o que ainda precisava ser feito e para nomear presbíteros em cada cidade, assim como eu lhe ordenei. Para que alguém possa ser nomeado, deve viver de tal maneira que ninguém possa acusá-lo de nada. Deve ter sido fiel à sua esposa e deve ter filhos que acreditem em Cristo, em que não seja acusado nem de má conduta nem de rebeldia. Pois é indispensável que o bispo, como alguém que está encarregado do trabalho de Deus, viva de tal maneira que não possa ser acusado de nenhuma falta. Ele não deve ser arrogante, nem alguém que se irrite com facilidade. Ele não deve ser dado ao vinho, nem violento. Ele também não deve querer ficar rico por meios desonestos.
o bispo, ao contrário, deve ser hospitaleiro, amigo do bem, prudente e justo. Ele também deve ser dedicado a Deus e ter domínio próprio. Ele deve se apegar à mensagem tal como lhe foi ensinada, pois ela é de confiança. Assim poderá não só encorajar os outros pelo verdadeiro ensino, como também convencer aqueles que opõem a esse ensino. Isso é importante, pois existem muitas pessoas, especialmente entre os que acreditam na circuncisão, que são rebeldes, que falam tolice e que enganam os outros. Katambaye? Compreendemos? Ndiye auyo ndi Paulo amafotokoza zimenezo. Esse é Paulo explicando isto. Nkhani imene timayifuna pamenepo, O assunto que nós queríamos aí bishipuyo. é sobre o bispo. Bishipuyo ndi mbusa ndine amene. O bispo sou eu que é o pastor. Akhale okhulupirika kwa mkazi ache. Que seja fiel a seu marido. Asakhala kuti anamba wa mzembapo. E não aquele que já traiu. Mutomva? Entenderam? Ne, mwati afunse ne mai yanu. Talvez pergunte a vossa mãe. Akuyankheni ngati nayamba ndazembapo. Talvez se eu já o traí com um outro homem. Ine sinazembepo ayi. Eu não traí a minha esposa. Palibe. Não. Tinakwatira ali namwali. Eu casei enquanto era virgem. Tinacha chikwati mu 7 City. Fizemos casamento na Adventista. Tabweraso mu uthenga sona chacho chikwati ulendo wachiwiri. Quando viemos na mensagem e também fizemos casamento pela segunda volta. Tangolumbira lumbiro lathu. Quando juramos o nosso juramento, Kuyambira pomwe mpaka na pano sinachita chosalungama. a partir daí até agora não fizemos coisas erradas. Iwo ndimbo nakhalapoyo. Ela é testemunha que está aí sentada. Mwina mufunseni ngati ndikunama. Talvez pergunta se eu estou a mentir. Ndiye zikakhala kuti Se é, mwina ndinamchasikapo. talvez eu o traí um pouco. Ndikukapezanso wina. Talvez ir encontrar uma outra mulher. Pamenepo ine ndinosakhulupirika kwa iye. Assim eu sou infiel a ela. Kapena iyayi. Talvez não. Ndinakwatiranso kumene Talvez eu havia casado mkazi wina. uma outra mulher. Pamenepo ndinani osakhulupiriranso kwa iye. Eu era infiel a ela. Ndiye ngati wachita zotereyi Os que fizeram esse tipo de coisa asakhale mdindo. não pode ser um ministrante. Mutomva? Entenderam? Sikuti ine ndikuzivutisa iyayi. Isso não quer dizer de que eu estou a complicar as coisas. Anzanga akabwera kuzivutisabe. São meus companheiros que estavam a complicar as coisas. Ine ndikuzifikisa pachimake. Eu estou chegando na pontaria. Mbale amene wapanga zoterezi O irmão que praticou este ato, asakhale mdikoni ngakhale mbusa iyayi. ele não pode ser diácono ou pastor. Chifukwa iye ndiwosakhulupirika kwa mkazi wace. Porque ele não é fiel a sua esposa. Mfundo yoyamba ya mbusa ndi imeneyo. Este é o primeiro atador de um pastor. Kuti akhale okhulupirika. Para que ele que seja um fiel. Ndi amabusa onse amene azamvera tepi Todos os pastores que escutarão esta gravação, aonanso amene anakwatira que veja e repare como ele casou. ndi momwenso anayambira kukwatira E como ele começou o seu casamento. zinakhala motani. Como isso aconteceu. Ndi akapeza mavuto amene ndinayankhula kuyambira poyamba ndi pakanapa. Se achar com esses problemas que eu estou a falar desde o princípio até então, Pepani mbusa yo asambe m'manja. desculpe este pastor que possa lavar mão. Akakwanisa kutero. Se ele conseguir fazer, Ngati apitirirabe se continuar, akhoza kuwathandiza ambuye ntchitoyo. ele pode ajudar, Senhor, este trabalho. Ndipo ntchito ikhale yokhulupirika. E este trabalho será de fidelidade. Ambuye akazabwera Quando vier o Senhor, azaona ngati uchita pamenepo iwe ndi iyeyo. ele verá o que vai fazer entre você e Koma ele. iwe siwe woyenera kukhala mbusa. Mas você não é digno de ser pastor. Ndipo sindiwe woyeneranso. E não és digno. Poti wakakamira Como você a quer, khala nazo viva com isto. uzazionera wekha. Verás sozinho. Koma ndi osayenera. Mas és indigno. Baibulo limanena choncho. A Bíblia falou assim. Titomva. Entendemos? Si ine tukuma Baibulo. Não sou eu, mas a Bíblia. Ndino wina aliyense Qualquer ministro akhale wopanda chomususa. que seja imaculada, Asakhale ofuna kulemera chifukwa cha chinyengo. ele não pode querer dinheiro pela hipocrisia. Titomva. Entendemos? Monga ife tili ndi malamulo opereka cha 10. Como nós temos a ordem de entregar os dízimos. Fika kwa mbale fide mbale mwapereka cha 10 ino.
Chegaram onde está irmão Fidel. Irmão, você deu os dízimos? ngati siutero uzafa Se você não fazer, vai morrer. uzindipasa ine chakhumi Dê-me os dízimos. ine ndine mbusa Eu sou seu pastor. fika kwa mbale uyu Chegando neste irmão, mandipasa chakhumi ine me deixa o dízimo. ndipasa ine kuno Dê-me. mbale kupachisa ndalama zomandipasa O irmão tirar o dinheiro me dar. mbusa yakuba Esse pastor está a roubar. ndi mbava É ladrão. amene osayina kukhala mbusa Esse não é digno de ser pastor. akana kukhala ngati ine kukhala mpingo okhala ndi maso mukhala mchosera mbusayo Se fosse vocês que têm vista de ver, poderiam tirar este pastor. kuitira mbava ngati imene kuiwetera chifukwa chanu Vocês, ladrão como este, criar. Por quê? kumaliphira kulima kumalimbira anzako Desconseguir ir na machamba querendo o dinheiro dos outros. mbusa wina aliyense Qualquer pastor, kaso mmanja a enxada na mão. Sim. hayi ine ndinaphunzira Eu sou estudioso. unaphunzira ndi bwino Se estudaste, é bom. koma uzikhala ndi tsiku limodzi Mas tenha um dia. uzitenga khaso zilima pakomo pakopo Leva a enxada e capine na sua casa. baibulo linatero A Bíblia falou assim. mulungu anamulenga munthu Deus criou o homem kuti azilima nthaka para ele cultivar o solo. ukati fo Quando você fazer chua, chua. lemba lakwaniritsidwa Esta aí a escritura se cumpriu. kenaka uzipita kuntchito kuzika lemba Depois vai na sua machamba, no seu no trabalho escrever. basi njima njira imeneyo Somente é assim. mbusa wina aliyense Qualquer pastor, mdziko wina aliyense qualquer diabo, azigwira ntchito trabalhar cholinga com objetivo azikwanisa kuthandiza osowa ajudar aqueles que não têm. iya Ah, sikuti mbusa everyday não é o pastor todos os dias. akadya matabishi kwa mbaleyi Quando comer matabicho em casa deste irmão, almoço akadya kwa mbaleyi almoço em casa deste irmão, jantari kwa mbaleyi jantar em casa deste irmão, agona konko dormirá aí wiki uma semana. acha wanya mukapo Levantou kwa mbale bulalo em casa do irmão Bulalo, wiki uma semana. akadya pamenepo Comendo aí kwa mbale yosefe em casa do irmão José, wiki uma semana. mbusa yo ndi mbava Esse pastor é ladrão. ndi wanjera Ele é comilão. woteroyo Brutal. saina okhala mbusa Digne de ser pastor. mutomva Entenderam? mukammoya mbusa wanu yakuipanga zimene choseni Quando der o vosso pastor a fazer isso, que tire-o. macheza sitimafuna iya Não queremos brincadeiras. fitipa serious ndi mawu a mulungu Nós estamos na sinceridade com a palavra de Deus. ngati siyokhutisa munthu ayi O assunto não é de encher barriga aos outros. koma ife tipita kumwamba O assunto é para ir ao céu. mbusa ali ndi njera Pastor tem comida. ali ndi njera ndiwa É comilão. angalalikira uthenga kuti angapite kumwamba Vai pregar a mensagem para as pessoas irem ao céu? palibe Não. azalalikira njera yacheyo Ele vai pregar a comida. ndiye musapita kugehera chifukwa cha mbusa iya Não vão ao inferno por causa do pastor. choseni ameneyo Tiram ele. mukatenga uthenga William Branham Vai levar a mensagem de William Branham. kuwomboledwa kwa mtunthu A redenção e completa. nenene Branham ana kuti O irmão Branham fala assim. ngati mbusa salalikira molondola Se um pastor não prega dignamente, chosani ameneyo tiram ele. ikhani wabwino olalikira Um bom pastor que pregue bom. mwesa kuti ndikuyankhula za munthu mwanga Vocês pensam que eu estou falando coisa da minha cabeça? ndikuyankhula za aneneri wonse Eu estou falando coisa de todos os profetas. ndikumvana ndikuyankhula za kukwatira kosalungama Estamos a falar sobre casamentos indignos. ndi amene sanalowa mabanja awo osalungama Que entraram em casamentos erradamente. amene anakhuzapo mabanja oyipa Que tocaram os lares errados. sana okhala azibusa ndi madikoni Não são dignos de ser pastores nem diáconos. titomvana Entendemos? chifukwa Porque mzimu ena unati kwa William Branham o Espírito Santo falou a William Branham. alipo ena Existe outros anasangidwa okhala madikoni que foram escolhidos para ser diáconos. ena anakwatirapo katatu Outros casaram 3 vezes. wokwatira katatu Os que casou 3 vezes. sikuti analindi akazi atatu iyayi Isso não quer dizer que tem três mulheres. mukawerenga brushira amene Branham Quando yo ler a mensagem de William Branham, akuti abarewo anakwatirapo katatu diz que estes irmãos já haviam casado 3 vezes. kukwatira kusiya kukwatira kusiya kukwatira kusiya Casar, deixar, casar, deixar, casar, deixar. aka yokukhala mdzikoni Depois de ele ser um diabo, mzimu ena unati kwa mbale Branham o Espírito Santo falou a William Branham, yoyenera não é digno. ndi chifukwa chake É por essa razão, ukakhala kuti unalowapo banja lina se você já aprovou uma outra mulher, sindiwe woyenera não é digno. musiye achimwene Deixar, amigo. koma ndiyo wawa Mas é doloroso. koma ndi malemba Mas é a palavra. Amen. chabwino Muito bem.
koma Mas chabwino muito bem. ife tupeza apa Nós achamos aqui palibe mwelika amene angakwatire wamasiye. nenhum pregador deve casar uma mulher deixada. Katikumvesa eh? Amém. Paragraph 221 Parágrafo 221. chikwati ndi chilekano. Casamento e divórcio. Kodi inu maziwa zimenezo? Vocês sabiam disso? Mukufuna kuwerenga zimenezo? Queiram ler isto? Chabwino pesani ku Levitico 21 verse 7. Muito bem, encontre no Levíticos 21:7. Ezekiel 44 22. Ezequiel 44:22. Ndi zimene nkula kupoya mapaja. É aquilo que eu falei pela primeira vez. Ndipo mukwanza kuona kuti ansembe sanira kukwatira mkazi amene anasiyidwa Vocês acharam que sacerdote não deve casar a mulher deixada? ndi mamuna. Ichi ndi choyimira namwali mkwatibwi wa Yesu Khristu. Para o homem isto representa a virgindade do Cristo. Katikumvesa eh? Amen. Sizoyenera kuti akhale mwa njira imeneyo Isso ayi. não é digno de que ele viva desta forma. Chabwino Muito bem. izi ndi kuti tituluke kokwana. Chabwino akuti amali pala mayankhulo kuti nali ndi zambiri zokuti tikanakuza kuziwerenga, Irmão Ban fala que havia muitas coisas para nós lermos. koma iye sakanakuza kuti tifane nthawi inali ikuthamanga. Mas ele não poderia fazer isso porque a hora corria muito. Zikomo kwambiri. Muito bem. Tsopano tiye tikamalizitse ndi apa Agora vamos terminar o nosso assunto aqui. chikwani chilekano part 2 part 3 O casamento e divórcio, a terceira parte. tikufuna timalizitse ndi apa Queremos terminar por aqui. malinga ndi kulankhula kwa brother Branham. De acordo com aquilo que o irmão Brian falou. Tiyang'ane kuti ndi chiyani pamenepa. Para vermos o que é aí. Chabwino Muito bem. mbale Branham anena kuti Irmão Brian falou assim. mumvesere Escutem. chifukwa chani ndanena kuti Por que eu falei? akona kupitira choncho zikhale ndi iwowo. Que possam continuar assim, isto é deles. Pano tiyang'ane paragraph 280 308 308. Chabwino tsopano ine ndikulankhula ndi kwa onditsata onga okha Eu somente falo para aqueles que me seguem. amene akunditsata ine ndi uthenga uwu basi. Que me seguem de acordo com esta mensagem só. Ine sindikuyankhula kwa inu nokhayi, Eu não estou falando somente para vós só. ndikuyankhula kwa dziko lonse lapansi. Eu estou falando sobre todo o mundo. Kuti makwatiridwe awo akhale otero De que o casamento deles que devem ser assim. amene akwatira molakwika zikhale choncho mene ndaneneramo. Aqueles que casaram erradamente, que estejam assim como eu falei. Azibusa ndi madikoninso zikhale chonchonso. Os pastores, os diáconos que vivam assim. Dziko lonse lapansi. Isso é para todo mundo. Osati onditsata onga okhayi. Não somente para aqueles que me seguem. Chifukwa ndikusiriza nkhani. Porque estou a terminar o assunto. Tisasiye njira nkhani pa njira ayi. Não devem deixar uma coisa pelo caminho. Koma iye anati omusata iye yekha. Mas ele falou somente para os seguidores dele. Basi chabwino. Muito bem. Iye anati osati akunja. Mas não os descrentes. Muzandisusa ine pa ichi. Não para me criticarem sobre isto. Muzandisusa ine pa ichi pamaso pa Mulungu. Critiquem-me isto na presença de Deus. Kwa gulu langa lokhalo. Somente pelo meu grupo. Tsopano ife tikupezeka muchisokonezo ichi Nós nos encontramos nessa discrepância. chifukwa cha kusamasulira bwino kwa ziphunzitso za zipembedzo. Por causa de má interpretação das doutrinas das denominações. Kodi si choncho inu abale? Não é assim, irmãos? Icho ndi chifukwa chimene akazi inu mwakwatiwa kachiwiri. Por essa razão, vocês mulheres foram casadas 2 vezes. Chifukwa cha chiphunzitso zolakwika. Por causa de uma doutrina errada. Mutomba. Entenderam? Chiphunzitso chomwe kuti chinali cholakwika. O irmão Branham fala sobre esta doutrina era errada. Chimene chinkalola kuti akazi wazikwatiwa kachiwiri. Que permitia as mulheres serem casadas 2 vezes. Chifukwa chake ine
Por essa razão, eu ndikuganiza estou a proibir. asakwatiwenso mkaziyo Não possa mais ser casada esta mulher. tisapitirizenso chiphunzitso cholakwika Não possamos continuar com o ensinamento errado. mkaziyo akale osakwatiwa. A mulher que esteja solteira, kati kumvesa Amen. ndinu amuna como vocês homens, munakwatiranso ulendo wachiwiri que casaram 2 vezes chifukwa cha ziphunzitso za zipembedzo por causa das doutrinas denominacionais zosamasulidwa bwinobwino que não foram bem interpretadas. zimakulonera kuti muzitero. Isso permitirá vocês fazerem isto. Koma lero Mas agora, mzimu woyera wabwera o Espírito Santo veio, wamasulira molondola interpretou corretamente. musakachitenso Não mais fazer isto. amene wachita Os que fizeram, apasule possa quebrar, asatire molondola. siga retamente. mutomva Eles paragrafu 309 Parágrafo 309. mwaona Entenderam? chabwino. Muito bem. tsopano ine ndikufuna Eu quero ndikuonesa chimene iye anandiuza ine. vos mostrar aquilo que ele me falou. ambuye anayankhula kwa mbale Branham. Senhor falou a William Branham. ndipo angati mulungu mulengi wathu anafunsidwa funsoli Se o nosso Criador foi perguntado esta pergunta, pamene iye anali pansi pano ambuye yesu khristu, enquanto estava aqui na terra, Senhor Jesus Cristo, ndipo pamene mneneri wake woyamba mose ndi ku igupto, onde o seu primeiro profeta Moisés no Egito, mneneri wake wowombola anaza o seu redentor profeta veio ku igupto ao Egito, kuzawatulutsa kuchokera ku igupto tirando-os do Egito, ndi kuti akawayike iwo mu dziko lolonjezedwa. para os pôr na terra prometida. ndipo yesu anati apa Jesus disse aqui, kuti mose anaona anthu mchitidwe ichi, Moisés viu as pessoas nesta condição. ndipo iye anawapasa iwo kalata wachilekaniro E ele escreveu-os uma carta de separação, chifukwa cha kuuma kwawo kwa mtima. por causa da dureza dos corações deles. mose anayambisa zoterozo Moisés começou isto, monga alolani mwamuna akhoza kusiya mkazi wace. de que permita que o homem que possa deixar a sua mulher. mulungu anamulola iye kuti awuze anthu anetsa kumulola kuti awuze choncho. Deus o permitiu para essas pessoas, para falar para essas pessoas. mneneri uja anatumizidwa kwa anthu kuti apereke kalata wachilekaniro kwa iwo. Aquele profeta foi enviado para permitir aquelas pessoas se divorciarem. ndipo mu akorinto oyamba mutu wa 7 No 1 Coríntios, no capítulo 7, ndima ya 12 no versículo ndi 12 15, e 15, mneneri wa chipangano chatsopano o profeta do Novo Testamento, paulo amene anakumana ndi chinthu chomwechi mu mpingo que se encontrou com esse problema na igreja, ananena ichi: ele falou assim: izi ndi ineyo, isto sou eu, osati ambuye. não Senhor. si choncho Não é assim. chifukwa cha chikhalidwe cha chilekano Pela natureza do casamento e divórcio, sizinali choncho kuchokera pachiyambi, não era assim desde o princípio. koma mose analoledwa kutero. Mas Moisés foi permitido a fazer isto. ndipo mulungu anachiyesa icho kukhala ngati chilungamo, E Deus experimentou isso como se fosse a justiça. koma sichinali chilungamo. Mas não era justiça. ndipo paulo na yesu anali ndi ufulu pamene anapeza mpingo wake mu chikhalidwe chimenecho. E Paulo também tinha liberdade quando achou a sua igreja nesta condição. kati kumvesa Entendemos? atumiki onse amapeza ufulu mipingo yawo. Todos os ministros acham a liberdade nas suas igrejas. kukhazikitsa chimene akufuna kuti mipingo yawo izikhala. Edificar uma coisa que eles desejam que a congregação que viva. tsopano inu mukhulupirirani ichi E vocês acreditam isto? kuti ndi choona, De que é verdade. ndi kukhulupirira kuti chachokera kwa mulungu, E credo que isso provém de Deus. ndipo chisimikiziro cha mthambo wake ndi uthenga wake E a confirmação da sua nuvem é a mensagem umene wandibweresa pamalo pano. que me trouxe neste lugar. kwani mulungu pa phiri paja sakandilolanso ine kuchita chinthu chomwecho? Mas será que Deus naquela montanha não permitiria também eu que faça da mesma forma? kukulolani inu kuti mupite momwe mulirimo, Que permitir vocês irem nas vossas casas como vocês estão? ndipo musazabwerezenso
e não voltem a fazer a mesma coisa. pitani ndi akazi anu ndi kukakhala mwamtendere Vão com vossas mulheres e vivam em paz, mpakuti nthawi yatha porque o tempo já chegou. kuza kwa ambuye kwayandikira. A vinda do Senhor já está próxima. Mveserani, Escutem, tilibe nthawi não temos tempo yophasulira izi, para destruir isto, koma ine ndili ndi nthawi mas eu tenho tempo yophasulira izi. para terminar com isto. kotero phasulani. Que tiram isto. mutomva? Tiraram. Bramu nthawi yake inali pafupi kuti achoke, Brian, o tempo dele estava próximo para ele partir, koma yanga iyayi, mas o meu tempo não. yanga ilipo. O meu tempo existe. imeneyi É este. ndikuziphasula. É para tirar isto. mutomva? Entenderam? aneneri onse Todos os profetas analoledwa kuti azipitirira chotero, foram permitidos para continuar desta forma, koma ineyo mas eu, sanandilola kuti anthu apitirire iyayi. ele não me permitiu para continuarmos desta forma. andilola kuti Ele me permitiu anthu atoke muchoyipa, que as pessoas de ti saiam nas coisas erradas kuti akhale mkwatibwi wa mawu, para ser a noiva da palavra, akhale oyera, para serem santos, wochokera pakati pa oyera, saindo no meio dos santos, pakati pa oyera no meio dos santos, apezeke mkwatibwi oyera sesa. tem uma noiva santíssima. chifukwa chake lamulo ili likubwera É por isso este mandamento vem ndi azibusa ake omwe com os seus pastores, ndi madikoni ake omwe com os seus diáconos, ndi mkwatibwi wake yemwe com a sua noiva. akhala mmene ndaneneramo. Eles viverão como eu ngati falei. sakhala chotero Se não vivem desta forma, ndi mpingo. esta não é a noiva, é a igreja. mzimu wera utero mwa ine. O Espírito Santo fala em mim. Verdade. yati ndibe nthawi yophasulira izi, Ele disse que não tenho tempo para separar isto. koma zaka 50 chakuti zadusa, Mas de 40 e tal anos passou. 50 tali anos 50 e tal anos passou. akanaka kuti anthu alalikira dziko lonsoli sizikanakana. Amém. Se é para pregar, todo Yeah. esse mundo não poderia chegar. iye akanakhala kuti anaziphasula. Se ele separou isto, uthengawo siukanakwanira dziko lonse lapansi. esta mensagem não chegaria a todo mundo. zaka 50 zachitika, 50 anos aconteceu. koma iwo anachitira chifundo anthu. Mas eles teve misericórdia pelas pessoas. koma tentilalikire choonadi, Mas vamos pregar a mensagem. tiziakhazikitsa anthu pamalo awo. Vamos pôr as pessoas no seu devido lugar. anthu akhulupirira uthenga wa ambuye yesu, As pessoas que acreditaram na mensagem de Cristo, apulumuka mwa chisomo eles serão salvos pela graça, ndi magazi a ambuye yesu. através do sangue do Senhor Jesus. paulo anati Paulo disse, amene abwera ali mkapolo aquele que vem enquanto escravo, msiyeni akhale choncho ufulu. desprendai ele para ser liberto. ngati wina abwera atapendekeka, Se veio enquanto está coxado, msiyeni apembeze mulungu choncho ali opendekeka choncho, que deixa ele adorar a Deus enquanto está assim coxo. ambuye azampasa galardao yace. Deus o dará a ele um galardão. ndifanike ndikukuwuzani kuti É por isso eu estou a dizer ngati assim, mamkonda mkaziyo, se amaste esta mulher, mwina mamkonda mamunayo, talvez ou o homem, khali ni choncho, vivam assim. ambuye ali ndi cholinga kukutene kuti muzabwere pa uthenga. Deus tem objetivo quando te chamou para vir na mensagem. zimenezo zili ndi iwowo, Isto está com ele. sizili ndi ine. Não está ine comigo. ndikulankhula zokhazo zimene iwo andiuza, Eu somente estou a falar aquilo que ele me falou. komanso kukuyika iwe pamalo ako E pondo você no seu lugar, kuti iwe ukhale apa, para de que você fica aqui, uzidya pompa, coma aí uzisamalira e pamenepa. cuidas aí. bwana akazabwera Quando vier o patrão, azakuyenjezera zina zotsalazo. ele vai te aumentar outras coisas que restam. ine sindipulumutsa munthu, Eu não salvarei pessoa, koma ine ndili nachoonadi chonse nkusiya. mas eu hei de falar toda a verdade e deixar. okwanisa kuzichita azichite, Aquele que consegue fazer, que faça. amene sakwanisa kudya zitafunazi asiye, Aquele que não consegue mastigar essas coisas, que deixe. azingoyang'ana phalala azisuta lomwelo akhala nalo moyo. Que procure a papa e coma e tenha vida. zili choncho. Isso está assim. mwaona Viram? chabwino. Muito bem. veserani, Escutem. musakayesa kuchitanso zimenezi. Não experimentem fazer a mesma coisa. ine ndikukulankhula kwa amene akuti akusonkhana nawo anga okha. Eu somente estou a falar daqueles que adoram nesta igreja. koma ngati inu mwakwatira, Mas se vocês casaram ndipo mulungu anandichitira ine umboni wa chimenecho pa phiri, e Deus me testificou isto na montanha, kuti ndikhoze kunena ichi,
para eu conseguir falar isto, vumbuluso la uzimu a revelação espiritual, chifukwa chakusegulira kwa zitsindikizo zisanu ndi ziwiri por causa da abertura dos 7 selos, zisanu ndi ziwiri 7 selos, uya koma zitsindikizo 6 não 6 selos, chifukwa chasana segula zitsindikizo zisanu ndi ziwiri porque ele não abriu 7 selos, koma não, segula zitsindikizo 6 mas somente 6 selos, chasebera nachisiya mas o 7º deixou. ati sindichikwanisa mpaka niye akazabwera Ele disse que não conseguiria até ele vir. ndiye unganena kuti zitsigula ziwiri zisanu ndi ziwiri Agora vai falar 7 selos? iya Não, zisindikizo 6 6 somente. ndipo ili ndi funso mu mawu a mulungu Esta é a pergunta sobre a palavra de Deus. alole iwo apitirire momwe alili Que permita a eles que caminhem como eles estão ndipo asakachimwenso e não vão pecar mais. ndiye kuti apa achimwa Isso quer dizer que aqui pecaram, asakachimwenso mas não possam pecar mais. ndiye mzimu woyera E o Espírito Santo ali kunena kuti está a dizer assim: amene achimwa o que pecou, chimo lwali chonse que tire. kuti ukhale woyeresesa Deus Santíssimo. koma ngati Mas se sukwanisa não consegue, pitirira continue. pamene gulu la William Branham Enquanto o grupo de William Branham, likamazaweruzidwa quando é julgado, awenso uzakhala nawo palimodzi você estará lá momwe também. angapulumukire Como eles serão salvos, mwayi uzakhala umodzi e também a sorte será o chifukwa mesmo. gulu la William Branham lizapulumuka Porque o grupo de William Branham omwe será salvo. wapanga zomwezi wazapulumuka Os que fizeram este ato iwenso mbale umene uli mu utumikiwo mas o irmão que está neste ministério, uzathandizidwa nthawi imeneyo você será ajudado naquela época. chifukwa ine ndanenaso kale Porque eu já falei kuyendasira ambuye pa mpando wawo wachifumu iwo azamaliza nkhaniyo de que eu deixei isso para o trono do Senhor Jesus Cristo e ele vai terminar esta poti sua. wakhulupirira iwowo Como você creu a ele, saza kuweruza chifukwa kuti wamukhulupirali ele não te julgará porque você creste a ele. chifukwa iye azapeza kuti mawu onse a mulungu uli nawo Porque ele vai achar de que toda a palavra de Deus você tem. koma mkazi Mas esta mulher, ndiye ngati adavide anapulumuka se Davi foi salvo, abrahamu anapulumuka Abraão foi salvo, solomo akazi wansaza anapulumuka Salomão, 1000 mulheres foi nanga salvo. ati adayidwa akhala iwe Quem vai ser deitado será você. zikakhala choncho mupite mukamutenge davide kuti uyu ulere mukamuotche Se for assim, vai tomar Davi que esse queime. ndikuwuzire mtu anzanga Deixa eu vos dizer, amigo, muchenjereretu que sejam espertos. mukazafikako Quando chegarem lá, zitakuvuta pamenepo quando você ver que as coisas estão complicadas, iwe bwanji ndinakuuza uthenga siulakwanise você, como eu te falei a mensagem, não conseguiste. ineso sinangasowazanga davide nawonso Eu não é por causa do meu companheiro David também. imene yafira mmagiya Assim, isso já terminou. palibe njira ina Não há outro mecanismo. akupasa moyo wosatha Vai te dar a vida chifukwa eterna. anzako ena anapulumuka Os outros também foram salvos. koma chimene tikuchikonza apa Mas o que eu estou a preparar aqui ndi mkwatibwi é a noiva. amene akufuna kuti achita kusintha kuti aulukire mmwamba Aquele que está para ser transformada para ir ao céu. chipulumuso A redenção ndi chaulere é de graça. tonse pano ndife opulumusidwa Todos nós aqui fomos redimidos. kwati kumvesa Amém. tapulumusidwa Fomos redimidos. koma chasalira Mas o que resta tichoke mu mpingo é para sair na igreja, tikhale mkwatibwi para sermos a noiva, wopanda nkhwinya sem mancha, opandanso banga sem rugas. nkhani ili pati O assunto está onde? chimene ndikumenya ndi pamenepa O que está a bater é aí. asakhale ndi nkhwinya Sem mancha, asakhale ndi banga nem rugas. umo ndimoyena kuti mkwatibwi akhale manjira imeneyi É desta forma como a noiva deve estar. katikumvesa Amém. Escutamos. chabwino Muito bem. sizinali choncho kuchokera pachiyambi Não era assim desde o princípio. izo ndizoona Isto é verdade. sizizakhala choncho E não será assim. ndipo sizizakhala choncho pamapeto Não será assim na finalidade. Amen. mutomba Entenderam? pachiyambi sizinali choncho ayi No princípio não era assim. pamene tikumaliza pano E onde nós estamos ultimados? zimene zonso ayi Essas Amém. coisas nada. Verdade, Signore. mutomba Amém. mumve nkulu Escutem este jovem. awalola Ele permitiu pitana nawo ni akazi yake
que vão em casa com as vossas mulheres. pacha bisizina lichoncho No princípio não era assim. koma zikamata fika kumapeto Mas quando chegaram no fim, zimene zizakhala choncho isso não será mais assim. ndiye zimene amanena Branham izo Aquele que falava Branham, ndi zimene tikusilalikira é que eu estou a pregar. imene ndi mzimu wa mulungu Ele é o Espírito de Deus. ambuye akudaliseni Deus te abençoe. chikwati nchilekano chathira pamenepo Casamento e divórcio, o fim dele é aí. yambira apa tizilalikira mautengere mapita cha msongolo A partir daqui para frente pregaremos outros tipos de mensagens. amene angakhale ndi ngati abrahamu tiyaonabe Aqueles que são como Abraão, veremos. amene achakhale ngati olipa tiyaonanso Que serão como Olipas, o veremos. tiyaona Veremos. ukayima vuto likafika polimba pompa Porque é complicado quando chegar aí amargando. nthawi ichatena kuti akazi afunde tonse anthu analimba yati tifunde ndilemba Quando falamos aí sobre as mulheres cobrir com véu, todos nós estamos aí a aceitar, Como porque a é escritura segundo a escritura. koma amwene pamene tafika ifeya Mas irmão, onde nós chegamos aqui? tafika ngati abrahamu Chegamos como Abraão, kana ngati tikufuna kumupha kumene sendo como queremos matar. tiona Veremos. okhulupirira ndani osakhulupirira ndani Quem é crente, quem é descrente. koma mawu ndi amenewo Mas a palavra é esta. khalani mwaufulu Vivam em paz, izanibe kupempherabe continuem orando, sonkhananibe continuem a adorar. ambuye aone chochita pa miyoyo yanu Deus terá algo a fazer com vocês. tenga uwaperekere cholinga kuti mkwatibwe yapezeke A mensagem foi entregue para se achar a noiva. musandide ayi Não se irritem comigo. ena andikwira kale Outros já estão irrados comigo. ena kundiweruza Outros já estão a me julgar. sanachite bwino Não fez bem. sakutiweruzira bwino akazi athu Não está a julgar muito bem as nossas ena amuna mulheres. tusakuaweruza bwino Outros nossos maridos não estão a ipande julgar abale bem. yanga Desculpe, meus irmãos. sinachite kufuna ayi Eu não quis. koma ndangopasidwa izi kuti ndizilalikire Mas somente fui entregue isto para pregar e deixar. milandu ndi yayiwowo Mas o problema é dele. mungopirira Somente perseverem. nzanu abrahamu anati mumuphe mwanayi Vosso companheiro Abraão foi dito para matar o filho. anafikira kumupha Mas ele chegou até matar. mulungu anapereka njira Mas Deus providenciou um meio. musamathamangire kukhala kusogolo kwa mulungu iyayi Não apressa estar em frente de Deus. mulungu akamanena Quando Deus fala, musamafulumira mokhala ndi madisi zawo ayi não apresse em decidir. kuopa kuti muzauponda mzimu woyera Temendo que vão pisar o Espírito Santo. muzafa Morrerão pa mulandu wonse ena kuti mukanenda kufera com um problema que não era para você morrer. ndikukuwuzani Estou vos a dizer, muzimu wopa mulungu tema a Deus. mulungu alibe chizukulu ayi Deus não tem neto. zikulu kwambiri Obrigado. basi mipemphero Dê-nos a oração primeiro.